Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar um pouquinho sobre o mercado dos ovos e como que foi então o decorrer do mês de outubro para esse setor e quais são as expectativas agora para o mês de novembro que a gente está começando. E para trazer esses dados para nós, quem está aqui hoje para bater papo conosco é a Heloísa Xavier, que é diretora da Jockes Assessoria Agropecuária. Seja muito bem-vinda, Heloísa. Eu que agradeço, muito obrigada. Uma boa tarde para todos vocês. Heloísa, a gente observa, né, e isso diariamente traz também aqui para quem nos acompanha no Notícias Agrícolas, as informações a respeito das proteínas de origem animal. A gente está num contexto de um pouco de bagunça, né? A gente tem a questão da carne bovina, que está embargada aí as exportações pela China, a carne bovina, o preço caindo. O preço da carne suína também sendo levado junto, a carne de frango, né, em patamares de preços um pouco mais altos, né, em bons patamares de preço. E como que ficou o mercado dos ovos agora nesse mês de outubro? Realmente nós temos aí, em todos os alimentos de origem proteica, uma curva descendente de preços, né? O fim de mês foi bastante impactante, né? Depois da segunda quinzena, especificamente, nós tivemos sim um retrocesso desses preços e nos ovos isso não foi diferente. Temos hoje uma situação em que saímos de um final de mês com um excedente de ofertas, inúmeras promoções na cadeia de comercialização, na ponta, para que tudo isso funcionasse como um estímulo ao consumidor. Só que, ao mesmo tempo, nós temos um entrave muito grande que se trata aí do baixo poder aquisitivo. Por maiores que sejam as promoções que se disseminaram assim em todo lugar, tem a situação de uma retração do consumo muito forte. Você vende, mas você tem um fator limitante que é realmente o poder aquisitivo baixo. E quando você chega numa virada de mês em que os preços foram muito depreciados, né, e ninguém, nem na cadeia de comercialização, nem na produtiva, ganhou um dinheiro que rentabilizasse as suas atividades, todo mundo fica com uma expectativa muito grande em cima do que um início do mês poderia trazer. E neste momento, exatamente, é que todo mundo foca para uma situação, especificamente na esfera produtiva, uma situação de recomposição de preços, porque os custos continuam altos, e uma expectativa grande em cima, principalmente depois da entrada da massa salarial. E é isso que a gente vê movimentando aí a cadeia produtiva, os produtores buscando agora uma redução de descontos nos valores que eles concediam antes e buscando agora uma forma de reajustar essas mercadorias. É isso o foco de todos nesse instante. E Heloísa, voltando, né, para o mês de outubro, entre o começo do mês e até o finalzinho de outubro, como que foi essa variação? A gente sabe que o começo de outubro foi de preços bons para o mercado dos ovos, mas como você adiantou, teve essa curva descendente. De quanto por cento foi a queda, então, entre o início e o final do mês? Então, nós viramos setembro com uma alta nos preços e essa alta ela perdurou até mais ou menos o dia 10. Dia 11 começaram a cair esses preços e foi mais ou menos aproximadamente aí de 9% essa queda, tá? E essa queda ela veio acontecendo por conta de um excedente de ofertas e de uma baixa demanda, os compradores muito, muito reticentes em adquirir, né, até mesmo as cargas de compromisso, porque o pouco era muito, né, para o tanto de estoques que foram se formando e realmente essa queda se consolidou. Agora nós já estamos aí no último dia de outubro para cá, iniciamos o mês de novembro com uma alta diria que seria uma adequação de quase 2%, com uma projeção, né, como todo mês acontece, de repente vermos aí algumas valorizações se processando. E com esse aumento em torno de 2%, a gente chega a uma média de preço de quanto pela caixa de 30 ovos? De 30 dúzias, perdão.
Hoje essa caixa de 30 dúzias no estado de São Paulo, ela tem uma média de R$ 106, com algumas pequenas variações, dependendo da região produtora, né? Dependendo assim da situação, de onde está esse produtor. Mas gira em torno disso mesmo, R$ 106 aí a caixa. E Heloísa, como é que fica a relação de troca do produtor em relação aos insumos? A gente sabe que o milho e o farelo de soja, apesar de terem dado uma certa arrefecida nos preços, eles ainda continuam em patamares altos. O produtor de ovos, ele está conseguindo lidar com esse preço nesse momento ou não? Está saindo no prejuízo ou consegue ainda ter um pouquinho de margem? Não, eu considero que ainda exista um déficit aí, né, para os produtores, porque realmente o custo ainda, ele excede, mesmo tendo acontecido um arrefecimento, né, nos valores das matérias-primas, nós temos ainda uma situação em que não chegamos a um patamar de tranquilidade. E é isso aí que também movimenta toda essa classe para buscar algo melhor nos preços a serem recebidos. E dentro dessa busca, então, né, de melhorar esses preços a serem recebidos, Heloísa, tem alguma sinalização do setor produtivo de repente, enxugar um pouco mais essa produção? A gente sabe que agora, né, final de ano, a gente tem agora no começo do mês o recebimento, né, da massa salarial, final de ano a gente sabe que vem o 13º, porém não sabemos qual é o destino desse dinheiro. Claro que parte vira comida, mas a gente sabe também que tem muita gente endividada e que vai usar parte desse dinheiro para quitar, então, essas dívidas. O que se espera, então, o que pode acontecer nesse mercado? Correto, Letícia, é isso mesmo. O pessoal, nesse mês de novembro e dezembro, nós temos um aporte, né, de renda relacionada ao pagamento do 13º. E aí nós temos também uma situação de incerteza grande quando você pensa, está recebendo um valor a mais, mas qual é o destino dele? Pode ser, sim, claro, para a parte de alimentação, mas também existe um quadro pós-pandemia, entre aspas, né? São situações em que a população toda, ela teve muitas restrições no ir e vir, e agora estão retomando as suas vidas, tentando entrar dentro de uma normalidade. Nós não sabemos exatamente qual é esse destino desse dinheiro. E por isso existe uma grande dúvida sobre o que vai ser, como será. Ao final do ano ele tem um repique aí de consumo, principalmente num determinado momento de dezembro, mas temos outras concorrências também, né, para esse dinheiro. Eu vejo hoje que o principal que deveria acontecer seria um ajustamento na produção. Por quê? Porque quando você tem uma produção ajustada à demanda, você fica menos vulnerável a essas oscilações sérias que acontecem, né? Você tem uma situação em que ultimamente tem sido recorrente. Vira o mês, todo mundo pressiona pelo calendário, muitas vezes pelo calendário exatamente, porque você nem tem uma falta do produto, mas de repente começa a restringir um pouco as ofertas, porque todo mundo fez muitas promoções, né? Existe toda uma situação do produtor concorrendo às vezes com seus próprios clientes nos atacarejos, e existem N situações. Para que a gente tenha uma vulnerabilidade menor, nada melhor do que realmente ter um controle da produção para que a sua oferta ela se adeque à demanda. E não tem sido assim. Por isso, é fundamental que sempre se olhe, se planeje, se olhe para a sua produção para ver realmente como é que está isso, porque as adversidades acontecem. E numa dessa, a gente tem aquela montanha-russa de preços que de repente cai muito e depois, num dia ou dois, eles criam um repique e já dá aquela pancada para cima para poder ter esses ajustes, né? Então, eu vejo que nós temos hoje muitos investimentos aí, né? Tem grandes produtores crescendo na atividade, uma capacidade instalada absurda, né? Tudo muito automatizado e, enfim, está todo mundo pronto para buscar sempre um crescimento. Agora, a curva do consumo, ela não acompanha isso nessa mesma velocidade, principalmente num país endividado como é o nosso, com
uma queda da renda, um endividamento enorme, o desemprego, tudo bem, que está uma hora ou outra você vai tendo uma retomada, só que você também tem uma inflação. Então, o contexto realmente é bem delicado e merece uma observação muito acurada. Certo. Heloísa, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Letícia. Obrigada a todos vocês e uma boa tarde. Estivemos aqui, portanto, com a Heloísa Xavier, que é diretora da Jox Assessoria Agropecuária, nos trazendo então um panorama de como que foi o andamento do mercado do ovo no mês de outubro e o que a gente pode esperar para esse mês de novembro. De acordo com ela, a gente virou o mês de setembro para outubro com preços em alta e essas altas perduraram até cerca do dia 10 de outubro e aí esses preços começaram a cair. Então, do início de outubro até o final do mês, foi uma queda em torno de 9%. E agora, então, com a virada de outubro para novembro, houve um pequeno reajuste, segundo a Heloísa, uma readequação nos preços em torno de 2%, isso registrado até agora, até a tarde desse dia 1º de novembro. Então, referência São Paulo para a caixa com 30 dúzias de ovos está em R$ 106,00. Então, essa caixa com 30 dúzias do produto. E, de acordo com a Heloísa, ainda há uma incerteza, há muita especulação sobre o que pode acontecer, porque a gente sabe que, tradicionalmente, a primeira quinzena de todo mês é uma quinzena de melhores vendas, mas também tem a questão desse dinheiro que está vindo, não só da massa salarial, mas também da primeira parcela ou segunda parcela do 13º, qual é o destino que esse dinheiro vai tomar, se vai ser para pagamento de dívidas ou se esse dinheiro vai ser revertido na compra de alimentos, né, pelas famílias. Então ainda há uma certa incerteza no comportamento desse mercado e, segundo a Heloísa, fato é que o que precisa acontecer é que os produtores têm que dar uma enxugada, então, na produção. A gente tem agora, então, um excesso de oferta, uma demanda mais enfraquecida e essa oferta maior, somada com a demanda das pessoas mais enfraquecida e as pessoas mais descapitalizadas, acaba que as redes varejistas fazem mais promoções, ou seja, não querem pagar mais caro pelo ovo oferecido pelo produtor e acabam formando estoques. Então, até que esses estoques sejam vendidos, essas redes não compram mais ovos do produtor, então tem toda essa dificuldade de escoar o produto e melhorar os preços. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.